Glória a Deus, aleluia, Jesus. A bênção de Deus. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8. Eu quero falar para os irmãos, como todas as semanas, irmãos, nós estamos aqui falando do Senhor Jesus, falando daquele que ressuscitou, que não se encontra mais no meio dos mortos. E da mesma forma que ele ressuscitou e não se encontra mais no meio dos mortos, ele vive. E ele fez tudo isso para mostrar para cada um de nós que isso é possível. Ressuscitar. E todos aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados. E terão seus corpos transformados. E nós, aqueles que não, todos nós, que não conheceremos a morte, também teremos os nossos corpos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. E isso é maravilhoso. É essa promessa de Deus. E sabendo, irmãos, que essa promessa é verdadeira, que não é fábula. E quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu essa palavra não foi o homem. Quem prometeu essa palavra foi o grande Deus. E Ele é poderoso para cumprir todas elas. Da mesma forma, irmãos, que Ele tirou o seu povo do Egito com mão forte e levou para a terra prometida com a promessa. Da mesma forma que Ele trouxe o seu filho e entregou para os carrascos para salvar toda a humanidade, porque havia promessa. Da mesma forma, um dia encontraremos Yeshua, encontraremos o nosso Senhor, Glória a Deus, aleluia. e nós estaremos com Ele. Irmãos, esta noite eu quero falar para os irmãos de algo que desde a minha infância, que eu ia para a igreja com a minha mãe, se escutava nas igrejas que nós iríamos morar no céu. E que nós iríamos morar no céu. E que a gente ia morar no céu. E que a gente ia morar no céu. E muitas pessoas, irmãos, elas não compreendem o morar no céu. E eu não vejo esse Deus que criou os céus e a terra, que criou o céu para Ele, para os seus anjos, e para os 144 mil que não se contaminaram com mulher. Eu não vejo que Deus, fazendo a gente aproveitar as delícias desse mundo, das comidas, de todo o conforto deste mundo, nos levaria a estarmos num lugar onde a memória da gente não seria apagada, e constantemente nós teríamos as lembranças da nossa vida anterior a esta. E muitas das vezes a gente se pergunta, mas lá no Evangelho Jesus fala que as pessoas iriam para o céu, que a casa do pai dele tinha muitas moradas, e que lá as pessoas não se dariam em casamento porque o anjo ele não tem sexo. E Senhor, mas e o camarada que ressuscitar? E, irmãos, nós iremos para o céu num rápido, curto espaço de tempo, para que essa terra seja purificada com fogo. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou os seres humanos, criou o homem e a mulher, que eles pecaram contra Deus, Deus amaldiçoou a terra, falando para a terra que a terra tinha que crescer todo tipo de erva daninha, e que a terra não daria mais a sua novidade ao ser humano. O homem teria que a cultivar, e com o suor do rosto do homem ele ia trabalhar a terra para comer. E desde aquela época, irmãos, Deus sempre quis ter comunhão com o homem. O projeto de Deus para com a humanidade é essa, irmãos. Jesus, ele nos ensina a orar: venha a nós o teu reino. Vem a nós o teu reino. Jesus vai trazer o reino de paz para todos nós.
Jesus vai trazer o reino do céu. Esse reino, o reino da justiça. Um reino onde nós não teremos mais dor, nós não sentiremos mais dor, nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá mais morte, porque Jesus, o grande tabernáculo de Deus vivo, estará no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E hoje, irmãos, eu quero trazer essa parte da Bíblia para que nós possamos juntos compreender mais esta parte da Bíblia. E todas as semanas eu sempre falo para os irmãos, abram suas Bíblias. Não, irmãos, não deposite a sua confiança 100% da sua salvação na mão de outra pessoa, porque a sua salvação depende de você. Ela é intransferível. Faça como os bereanos, que ao observar Paulo e Silas pregando, lá em Atos 15, observavam atentamente, mas depois eles iam lá, verificavam se aquilo que aqueles homens de Deus estavam falando estava nas Escrituras. Irmãos, é importante a gente aprender do Senhor, é importante a gente saber o que acontecerá lá na frente. A Bíblia fala que os sinais seguem aqueles que creem, e eu creio nisso, irmãos. O livro de Apocalipse é um livro que os irmãos já podem perceber, nós já estamos fazendo nossos cultos aqui há quase 5 anos, e eu nunca trouxe nenhuma parte do livro de Apocalipse. Eu tenho muito assim, como eu posso falar para os irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho muito assim, eu não gosto, o livro de Apocalipse, irmãos, ele tem mais de 1000 interpretações. É um livro profético, mas existem algumas partes do livro do Apocalipse que tem como a gente entender perfeitamente. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos de uma dessas partes, que a gente consegue entender perfeitamente. E os irmãos nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos explanar. Irmãos, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 8, fala assim, ó: e vi um novo céu. Essa revelação, irmãos, foi para João. João, ele foi revelado para João. João traz essa revelação para todos nós. E João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Irmãos, por que o mar não existia mais? Por que João viu novos céus e nova terra? Irmãos, os irmãos lembram que lá em Gênesis 11, lá no primeiro livro do Velho Testamento, os seres humanos começaram a construir uma torre de Babel, e todos os homens da terra falavam um só idioma. E de repente eles queriam chegar com essa torre lá no céu, mas Deus fez o quê? Deus começou a fazer com que cada grupo de pessoa falasse um idioma, para que se eles pedissem uma pedra, eles dessem uma madeira, pedissem uma pá, eles dessem uma enxada. E ali foi desmontado, irmãos, aquela estrutura, porque eles passaram a não compreender o que o outro falava. E ali, aqueles grupos de pessoas, eles foram preencher a terra, os oceanos e tudo mais. E hoje nós vemos essas terras sendo ocupadas pelas as Américas, os continentes. E aqui João viu, irmãos, todos os continentes, eles estavam se juntando. Por que ele não viu mais mar? Porque todas as terras, irmãos, se juntariam. E ele não ia ver mais o mar. Por quê? Porque as terras iriam se juntar, os continentes vão se juntar nesta época. E João viu isso claramente, irmãos. É uma maravilha. E eu creio, irmãos, isso não está na Bíblia, mas eu creio que todos os seres humanos voltarão a falar novamente somente um idioma. Porque, irmãos, o livro de Daniel fala que como a areia do mar, as pessoas se juntavam, os santos do Senhor. E essas pessoas, elas vêm de todos os lugares do mundo. Nós não podemos aqui, irmãos, falar com arrogância que Jesus ele veio somente para os brasileiros. Nós não podemos aqui com arrogância falar
que o Senhor Jesus ele veio somente para os americanos, ou para os indianos, ou para um tipo de raça, um tipo de classe de pessoas. Jesus ele veio para toda a humanidade. E o meu livro de Apocalipse, quando a palavra de Deus fala que se juntarão a todas as pessoas num lugar só, irmãos, eu creio que todos nós falaremos o mesmo idioma. Conforme a palavra lá no dia de Pentecoste, que todas as pessoas falavam e eles entendiam o que um falava, mesmo não falando no seu próprio idioma. Isso é possível e vai acontecer, irmãos. E João viu os céus e uma nova terra. Por que João viu um novo céu e uma nova terra, irmãos? Porque de tudo se fez novo. Jesus vai fazer algo novo na terra. Quando essa terra for purificada, vai ser feito novos céus, nova terra. Irmãos, será uma coisa maravilhosa. Será algo magnífico para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que nós estaremos juntos lá. E que lá nós estaremos compartilhando do amor fraternal juntamente com Jesus. Lá no versículo 2 fala assim, irmãos: e eu, João, vi a santa cidade. Aleluia. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aleluia. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Irmãos, a nova Jerusalém, ela vai descer na terra novamente. E ela vai descer, irmãos, como uma noiva ataviada. Por isso, irmãos, que as igrejas precisam buscar a santidade do Senhor. Porque quando a Bíblia fala uma noiva imaculada, nós que somos igrejas do Senhor, nós precisamos buscar a santificação, a face do Senhor. Nós temos que mortificar os nossos corpos, abrir mão do pecado e buscar a santificação do Senhor. Aleluia! Porque da mesma forma que a cidade santa vai descer, nós como igreja do Senhor, para estarmos lá, na Nova Jerusalém, precisamos buscar a santificação dos nossos corpos. Aleluia! Glória a Deus! E muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que o lugar que nós estamos é santo, e não nós que somos santos. Mas o lugar que nós estamos não é santo, mas nós que somos santos, porque nós que representamos o local de moradia do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A congregação, o local onde você congrega não é santo, mas você é santo porque você é a morada do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. E a necessidade que você busque a santificação, externize a santificação que há dentro de você para fora, se santificando. Não tem como você falar que você tem santificação dentro e você não externizar afora a santificação. Não tem como você estar puro por dentro e por fora você está podre. Você só pode estar de um jeito, porque uma árvore, irmãos, ela não pode dar dois tipos de fruto. Uma fonte não pode dar dois tipos de água. Ou você está com Cristo no seu interior, ou você é a morada do Espírito Santo, ou você não é. E se você é a morada do Espírito Santo, você estará na Nova Jerusalém, junto com todos nós. Aleluia! Glória a Deus! Glorifica esse Deus maravilhoso, porque esta promessa é verdadeira. Esta promessa é para mim e para você, meu irmão querido. Nós estaremos juntos na Nova Jerusalém. E lá no versículo 3, irmãos: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! O grande Yeshua estará conosco na nova cidade santa. Nós estaremos na Nova Jerusalém aqui na terra, irmãos, com Jesus nos governando. Nós não teremos mais tabernáculo, nós não teremos mais igreja, nós não teremos mais templo. Mas por quê? Porque o tabernáculo
tabernáculo de Deus estará em nosso meio, aleluia. Glória a Deus. Jesus estará no nosso meio, nos orientando, nos ajudando, sendo a luz da terra sendo a nossa luz. Jesus estará em nosso meio, aleluia. Glória a Deus. No Velho Testamento, irmãos, Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do povo de Israel. E naquele tabernáculo havia um local santíssimo, onde a presença de Deus estava sempre em evidência. E qualquer pessoa não autorizada, que não fosse da tribo de Levi, que entrasse e adentrasse aquele local, era consumido por fogo, porque o santo do Senhor ali estava. E sempre foi projeto de Deus coabitar no meio do povo, estar no meio de nós, irmãos. Mas a queda do homem nos impossibilitou. O pecado que adentrou ao ser humano impossibilitou a convivência, a comunhão do ser humano para com Deus. Aleluia. E essa trajetória de todos esses anos, essas centenas de anos, lá no livro de Apocalipse, irá se concluir no tabernáculo de Deus, que é Jesus Cristo, coabitará em nosso meio, porque ali, irmãos, todos nós que estaremos ali, seremos santos junto com Deus, estaremos junto com Cristo, e Ele nos governará, aleluia, porque essa sempre foi a vontade de Deus, de estar no meio do povo, de estar no meio do ser humano. A palavra de Deus fala que quando Deus fez Adão, ao final da tarde, Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão e com Eva. E sempre foi a intenção de Deus coabitar com o homem. Mas depois que o pecado entra, irmãos, Deus expulsa o homem dali, perdoa ele, perdoa a mulher, lançando sentenças para ambos de forma perpétua. Porém, perdoando eles, fazendo roupas de animais, matando um animal, fazendo roupa para eles dois, mas os expulsou do jardim do Éden. Porque é assim, irmãos, que acontecem as coisas. Nós podemos fazer o errado, Deus pode nos perdoar, mas a consequência dos nossos erros nós vamos receber. É isso que acontece. Toda vez que nós erramos com Deus, Ele nos perdoa, mas a consequência dos nossos atos nós iremos sofrer. Muitas pessoas acham que quando você está no Senhor Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e as coisas velhas se fez nova. E não há condenação para quem está em Cristo. Irmãos, muitas das vezes nós estamos em Cristo, como cometemos erros, se nós nos ajoelharmos diante de Deus e pedimos perdão, Ele vai nos perdoar, mas a consequência dos nossos pecados nós iremos receber. Davi era um homem, irmãos, segundo o coração de Deus. Quando ele cometeu aquele crime, ficando com a mulher daquele homem, Deus transpassou o pecado dele, porque ele tinha que ser morto, pelo amor pela promessa dos pais de Davi. Mas Deus falou que a espada nunca mais sairia da casa de Davi, e assim foi. E quando Adão perdeu de ter comunhão com Deus, sendo expulso do jardim do Éden, a pior coisa que poderia acontecer com ele é perder a comunhão com Deus vivo no jardim do Éden. Isso é terrível para o homem, irmãos, estar afastado da presença de Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas olham e falam: essas pessoas, elas vão para a igreja, elas louvam, elas cantam, elas choram. Mas por quê? Por que essas coisas acontecem? Essas pessoas não podem beber, não podem fumar, essas pessoas não fazem nada de errado. Que felicidade que há nessas vidas. Mal sabem essas pessoas que a verdadeira felicidade está em ter na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele, irmãos, é o único que nos conhece de forma plena. O Espírito Santo de Deus estando conosco, coabitando dentro de nós. Não há felicidade maior
do que esta. Aleluia. Glória a Deus. Lá no versículo 4, irmãos, fala assim, ó: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, você já imaginou a maravilha que será? Você está na cidade santa, onde essa cidade não vai ter mais dia e noite, irmãos, de tanta claridade que tem lá. E quem vai estar no nosso lado? Jesus Cristo. O tabernáculo de Deus estará em nosso meio, fazendo as coisas no nosso meio. Jesus estará conosco, e as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais sofrimento, e as coisas velhas já são passadas, e as coisas novas já se fez. E, irmãos, que maravilha será! Será uma maravilha. A palavra de Deus fala que todos nós receberemos um nome de Deus. Nós receberemos uma pedra, e nesta pedra estará o nosso novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas que os olhos humanos jamais viram. A Bíblia fala que nunca subiu o coração do homem, e que os olhos dos homens, dos seres humanos, jamais viu. É o que Deus tem preparado para os seus. As coisas que ele viu ali, irmãos, eram tão maravilhosas que ele não queria mais voltar para a terra. Ele queria morrer porque ele queria estar lá, vendo e vivendo naquele lugar onde Deus preparou com as suas mãos para todos nós, os remidos do Senhor. Aleluia! Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, meu irmão. Aleluia. Deus, Ele quer te enxugar as suas lágrimas esta noite. Ele fala para você esta noite que as lágrimas vão ser enxugadas, que a dor irá passar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você já se imaginou, irmão, viver sem dor, sem sofrer? Nada disso vai fazer parte mais da vida do ser humano. Nós vamos viver com Jesus num lugar maravilhoso, Ele administrando todas essas pessoas. Jesus estará no nosso meio. Aleluia. Você já imaginou que maravilha, irmãos? Nós estando na cidade santa. Irmãos, Deus fez a terra para o homem. Deus não fez a terra, irmãos, e agora depois que Jesus retornar, Deus vai destruir a terra e vai todo mundo morar no céu. Não existe isso, irmãos. Nós vamos viver na terra. A terra será santificada e purificada com fogo. E a Nova Jerusalém vai descer, irmãos, e com ela Jesus vai descer. E a Nova Jerusalém, irmãos, somos todos nós. Todos nós representamos a Nova Jerusalém. Por isso que a necessidade que nós, irmãos, buscamos a santificação. Porque a própria palavra de Deus fala: sem santificação não poderemos ver Deus. E há necessidade que nós venhamos a buscar essa santidade, limparmos as nossas vestes, para quando Jesus retornar, nós seremos marcados pelos seus anjos. A palavra de Deus fala que Jesus apontará no céu, e os anjos descerão marcando os seus filhos. Aleluia. Marcando, irmãos, cada um de nós. E nós iremos ao encontro do noivo nas nuvens. Aleluia. 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 Glória a Deus. E neste dia, irmãos, será de grande dor para os que vão ficar. Serão de grande dor para os que vão ficar. Porque a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse: grandes
coisas tremendas acontecerão na terra, irmãos. Acontecerão coisas tremendas na terra. Isso, irmãos, antes das pessoas serem julgadas e serem lançadas no inferno. Antes. Por isso que eu te falo, meu irmão, hoje ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você buscar azeite. Busque azeite. Para que você possa, irmãos, encher suas lâmpadas. Para que você possa ir de encontro com o noivo. Glória a Deus. Irmãos, está aberto. Ainda. Nós ainda. Jesus ainda está lá. Do lado do Pai. Intercedendo para com todos nós. Ainda há tempo de nós buscarmos a sua face, de nós buscarmos a santificação, de nós buscarmos o perdão de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Ainda há tempo de nós buscarmos a salvação no Cordeiro de Jesus Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Amém. Aleluia! Sim. E o que está sentado sobre o trono diz: eis o que faço novas todas as coisas. Ó, irmãos, que maravilha! Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vocês imaginam, irmãos, quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é apto para fazer todas essas coisas se cumprirem. Pode passar os céus, pode passar as terras, mas a palavra do Senhor jamais passarão sem se cumprir. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Busquemos azeite enquanto há tempo. Busquemos santificação enquanto há tempo. Porque é isso que Deus quer, irmãos. As igrejas, busquem santificação enquanto há tempo. As igrejas que eu falo, irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Eu não vejo templo como igreja. Quando eu falo a igreja, eu me refiro às pessoas. Porque eu tenho verdadeiramente esse entendimento. Muitas pessoas têm o entendimento que igreja somos nós, mas não sai de dentro da congregação. Congregação que eu falo é o local, tá, irmão? Não é uma determinada religião. Tá? Congregação dos santos. A palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A igreja, a eclésia, nunca se refere ao local, mas sim ao aglomeramento de pessoas buscando a santificação com Deus, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então eu sempre falo, irmãos, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, a eclésia do Senhor. Nós temos que buscar isso, irmãos, enquanto há tempo. Como aquelas 10 virgens, irmãos. 5 tinham azeite sobrando, e 5 eram imprudentes. Mas as 5 que tinham azeite sobrando, elas eram prudentes. E é essa prudência que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a prudência, a santificação. Porque sem a santificação nós não veremos a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que os filhos daqueles que são santos no Senhor são santos. A palavra de Deus fala, irmãos, que o homem santo se casa com uma mulher que não é da igreja, que não é santa, santifica ela até no leito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar o azeite santo, buscar a santificação junto a Deus. E como que nós faremos isso? Através da leitura diária da palavra de Deus, através da leitura diária da palavra de Deus. Mas irmãos, eu vou ler, começa a me dar sono. Ore a Deus, peça para Deus tirar esse sono. Muitas das vezes, irmãos, é o próprio inimigo tentando fazer você desistir. Não desista. Leia o Evangelho, leia a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo te dar o discernimento da palavra. Lá o 6, né? Ele disse-me, mas está cumprido
sou o ômega, o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia! Glória a Deus! A fonte da água da vida. Irmãos, a fonte da água da vida ela estava lá no Jardim do Éden. E Deus retirou e levou ela embora. Mas se você tomar da fonte da água da vida, você não precisa mais tomar. Não, você vai tomar de tempos em tempos essa fonte para que você seja reestruturado o seu organismo. Você não vai mais envelhecer, você não vai mais morrer, você não vai ter mais enfermidade. Irmãos, que maravilhoso será o dia que a humanidade não tiver mais dor, não tiver mais enfermidade. O câncer vai ser exterminado. As doenças vão ser exterminadas. Porque o Senhor nos dará da fonte da água da vida. Aleluia, irmãos. Que maravilhoso será esse dia. Eu não vejo a hora, Senhor. Eu não vejo a hora, Senhor, de conhecer pessoalmente Jesus e tomar da fonte da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Lá no 7, irmãos, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A quem vencer, irmãos, a quem vencer, existe uma grande batalha do bem e do mal dentro de cada um de nós. Eu não quero parar de beber. Mas eu preciso parar de beber. Porque se eu sou um beberrão, eu não vou entrar no reino de Deus. Eu preciso parar de fumar. Mas eu gosto de fumar. Mas se eu continuar fumando, a palavra de Deus fala que os viciados não entrarão no reino de Deus. Mas eu preciso parar de fazer as coisas erradas. Preciso parar de fazer as coisas erradas. Mas eu gosto de fazer as coisas erradas. Mas eu preciso parar. Porque a palavra de Deus fala que existe uma nova criatura. E aquilo que você fazia, praticava, você vai ter que fazer ao contrário. Você vai ter que deixar de praticar as más obras e começar a praticar obras boas. Porque eu sempre tenho falado aqui, irmãos, o Evangelho não é para ser pregado com a nossa boca, mas sim com a nossa vida. Porque as palavras, elas podem até convencer. Mas o exemplo é que arrasta as pessoas. É o exemplo que faz com que as pessoas acreditem nas suas palavras. Porque se você fala e não pratica, você é hipócrita. E Jesus falava dos hipócritas, sobre os fariseus, que pregavam, mas não praticavam. E essa hipocrisia, irmãos, não entra lá no reino de Deus. E nós precisamos ser cristãos de obras e não de palavras somente. E é isso que Deus nos ensina esta noite. Nós temos que começar a praticar as boas obras. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E não adianta você achar que você pode ter fé sem as obras. É muito mais fácil você provar a fé com as suas obras do que você sem fé, com fé e não tem as obras. Porque eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Mas você não vai mostrar as suas obras se você não tem, mesmo você tendo fé. Então a sua fé sem as suas obras está morta. Mas eu, mesmo não tendo fé, se eu tenho obras, eu vou praticar as minhas obras e vou exercer a fé. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! E é isso que nós cristãos precisamos praticar. As boas obras. Porque o exemplo de Deus, esse foi o exemplo que os apóstolos nos deixou. Foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Quando Jesus falava que precisava amar os seus inimigos, ele já amava Judas, que ele sabia que ia trair ele. Quando Jesus falava do amor, ele já amava. Quando Jesus falava do perdão, ele já perdoava. E a própria essência do que ele pregava eram as suas atitudes. E nós precisamos ser homens e mulheres de atitudes boas. Para quando as pessoas vão se reconhecer pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Pelo amor exercido para um com o outro. É isso que Deus quer. Vocês vão ser reconhecidos pelo amor e a comunhão que vocês terão um para com os outros. Aleluia! Lá no 8º, para finalizar, irmãos. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e os abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lá na Bíblia King James fala assim: porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, aos bruxos e ocultistas, aos idólatras, de todos os mentirosos, a parte lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente, no meio enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, ainda há tempo para o arrependimento. Se no meio dessas palavras, que não vão entrar lá, são atitudes, as pessoas que têm essas atitudes, os idólatras, aos tímidos, aos abomináveis, aos incrédulos, aos devassos, aos assassinos, aos bruxos e feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual. Se tiver algum desses aí me ouvindo, ainda há tempo. Primeiro, irmãos, que você está vivo. Segundo, que Jesus ainda não voltou. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo para você se arrepender, deixar a vida, as coisas ruins para trás, e nascer novamente para Cristo, morrer para as atitudes ruins e nascer para as atitudes boas. É isso que a Bíblia prega. É isso que o Evangelho nos ensina. A nós deixarmos o velho homem para trás, as coisas erradas para trás, as práticas erradas para trás, as atitudes erradas para trás, e nos fazermos uma nova criatura, nos fazermos uma pessoa nova, de boas atitudes, de atitudes corretas, para que todas as pessoas que te vêem falem assim: mas esse aí não é aquele cara que fumava ali? Não é aquele cara que vivia ali na praça ali? É, mas o que aconteceu? Está com Cristo. Nossa, meu, ele mesmo, hein? Puxa, ele só vivia mulambento, agora está tudo arrumadinho, casou. Deus, esse Deus aí que eu quero servir, porque esse é o Deus que transforma as pessoas. Oh, mas esse cara aí não era aquele cara ali que fazia a coisa errada? É, mas por que ele está fazendo coisa certa agora? Ah, porque ele agora aceitou Jesus. Olha, você ser reconhecido pelas suas atitudes boas, porque as suas atitudes ruins já falaram por si só o que você era. Mas agora você vai ser renovado pelas suas novas atitudes. O nascer de novo, o nascer da água e do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Nascer da água e do Espírito. Morrer para este mundo e nascer para Cristo. O velho homem ficou para trás. As coisas novas se fez novo. Tudo se fez novo. E aí você vai passar a ter uma atitude totalmente diferente daquela que você tinha. Aquele que mentia deixará de mentir. Aquele que roubava deixará de roubar. Aquele que praticava iniquidades, que era homicida, que era idólatra, que era tímido, que era incrédulo, vai deixar todas essas coisas para trás e vai se formar uma nova criatura. Aleluia. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, ficou claro para os irmãos que o livro de Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 ao 8, fala do nova terra, do novo céu, que vai acontecer aqui na terra. Que nós estaremos aqui na terra juntamente com Cristo, que é o tabernáculo santo de Deus. E Ele coabitará no nosso meio. E Ele estará em nosso meio, Jesus Cristo. Então, irmãos, está claro que nós não estaremos no céu, nós estaremos na terra. Está claro para todos os irmãos que estão aí do outro lado, que nós herdaremos a terra, não o céu. O céu ficou para Deus, para os seus anjos e para os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. 144 mil, aqueles que não se contaminaram com mulher, estarão lá com Deus. E aqui na terra estaremos nós com Jesus Cristo. E aleluia por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. E se você esta noite entendeu essa pregação, e entendeu, e você deseja fazer parte
desta grande multidão que morará na terra com Jesus, fará parte da nova cidade santa, da nova Jerusalém. Você entendeu que você precisa deixar para trás o velho homem? Levante a mão para o céu. Clame ao Senhor neste momento que Ele te ouvirá. Peça perdão pelos teus pecados que Ele te ouvirá. Aleluia. Ele quer e almeja ter comunhão com vocês. Ele deseja te perdoar. E quando Deus perdoa, Ele põe no mar de esquecimento. Ele deseja isso, irmãos. Eu quero orar por vocês esta noite, para que a presença de Deus fique em evidência na vida de cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Para que o diabo não tenha mais legalidade na vida de cada um de vocês. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não há outro Deus senão a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Neste momento, Senhor, eu peço não por mim, Pai, mas por aqueles, Pai, que esta noite estão com seus corações quebrantados, ó Pai, pedindo perdão, pedindo para serem aceitos. Recebe eles, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Tenha comunhão com cada um deles, Senhor. Perdoe seus pecados. Senhor, põe no mar do esquecimento os seus pecados passados. Transforme cada vida dessas em novas criaturas, Pai. Porque eles querem fazer parte da nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, que todas as coisas velhas se fez nova na vida de cada um deles. E que eles recebam o Teu perdão, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se sintam perdoados, amados, novamente. E que o Espírito Santo de Deus tenha plena comunhão com cada um de vocês, ensinando vocês ao que vocês devem falar, ao que vocês devem estudar. E todas as coisas, lembrando aquelas que Jesus, quando estava na terra, estava aqui ensinando, em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de paz, tenha uma semana cheia de comunhão com os seus parentes amados, que os seus filhos sejam abençoados, que vocês sejam abençoados, que a casa de vocês seja abençoada, que as empresas de vocês sejam abençoadas, que os filhos de vocês saiam para o trabalho e tenham livramentos na ida para o trabalho, no trabalho e no retorno para casa. Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Elevam, coloquem as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até de domingo que vem às 18 horas.